E aí galera, beleza? Estamos voltando então com nossos vídeos. Nós estávamos com uns probleminhas técnicos aí, então a gente não tá conseguindo gravar. Então agora eu tô voltando a gravar os vídeos aqui, né? Então nós paramos na quarta sessão, agora a gente vai começar na quinta sessão. Vamos tentar dar uma adiantada aí, gravar uns 2 vídeos na semana, assim, né? 2, 3 vídeos, para conseguir voltar a acompanhar e fazer o time político dar uma acertada ali, né? Mas é importante que a gente volte nesses vídeos para gravar, né, para a gente até entender como é que vai ficar o cenário político, né, esse andamento, porque nós fazemos uma análise política, né? Aqui nós não somos aqui imparcial, nós somos parcial, sim, nós estamos do lado do povo, né? Porque eu recebi algumas críticas dizendo que nós só sabíamos cobrar. Bom, para falar bem, tem um monte de jornal aí, né? De blog, de site, de não sei o que, página no YouTube. Para falar bem tem um monte, mas para cobrar não tem nenhuma. Então nós estamos aqui para fazer esse serviço, né, do outro lado, que é o serviço que a gente tenta cobrar aqueles erros que ninguém fala, né? Tenta dar uma voz àquilo que não está sendo falado, àquilo que está sendo escondido. Então essa é a nossa missão aqui. Tentar conscientizar a galera, tentar fazer uma ideia política, trazer aqui um entendimento, tentar dar uma luz daquilo que eu consigo compreender da situação política, para a gente conseguir dialogar com a população e fazer a população compreender, né, o que está rolando, o que está acontecendo. Por isso nosso vídeo eles são, né, bem mais curtos. Claro, tem gente que pode achar um pouco grande, chega até quase 40 minutos, alguns vídeos 30 minutos, mas a gente faz um resumo da sessão, uma sessão de 2 horas e meia, 3 horas, nós fazemos o resumo em 30 minutos, 40 minutos. Porque a gente aqui não só fala o que aconteceu, a gente não faz nem esses outros portais aí de Barcarena, né, de outros sites aí, páginas de Facebook, Instagram, YouTube aí, que só vai lá, pega a parte que interessa, fala a parte boa lá e esquece do resto. Não, aqui a gente traz o que foi falado, o que foi dito, a discussão, e tenta falar à luz, né, daquilo que a gente consegue compreender e explicar mais ou menos aí o que está rolando, o que está acontecendo e qual é o nosso entendimento sobre aquela discussão, sobre aquele debate. É isso que a gente traz aqui, tenta trazer essa politização, tenta ser um pouco didático aí, né, nesses vídeos aí que a gente faz. Diferente dos outros sites aí que só querem falar a parte boa, como eu já ouvi falar. Enfim, as críticas ficam para eles que falam bem das gestões dos políticos, né? Nós estamos aqui para ficar do lado do povo e tentar defender o povo da melhor forma possível, tentando trazer essa luz para a galera. Então, voltando aí, a quinta sessão ordinária de 2023 aconteceu dia 28 de março, né, de 2023. Participaram da sessão a vereadora Esmeralda, Paulo Ronildo, Sônia Cardoso, Carlinho Negão, Wilson da CW, Júnior Cravo, Thiago Rodrigues, Rosilda Sinara, Lúcia Nascimento, Coquinha, Dr. Gladys, Luiz Leão e Júnior Gawa. Só quem faltou foi Juliana Nobre, porque ela está de licença maternidade. Então houve ali a leitura de correspondências expedidas e recebidas. A correspondência recebida foi do gabinete da prefeitura, ela enviou para apuração a receita corrente líquida para a aplicação do orçamento impositivo. Orçamento impositivo é como se fosse uma emenda parlamentar que os vereadores recebem ali para poder aplicar, claro, dentro da legalidade, onde eles quiserem. Claro que 50% é obrigatoriamente destinado à saúde da cidade. Tá? Documentos expedidos foram justamente os requerimentos verbais e não escritos ali, projeto de lei para a prefeitura. Né? Então esses foram os documentos expedidos, né, que fizeram ali, tá? Então nós tivemos a votação da última ata, aprovado normalmente, né, porque até não tem como, né, não aprovar. A Sinara Vilaça, ela fez a leitura do projeto, a leitura do parecer, na verdade, do projeto de lei do vereador Dr. Gladstone. O que eu acho isso é muito errado, porque, tipo, tem muita gente que não tem acesso à internet, tem muita gente que não tem acesso ao site da Câmara, tem gente que não consegue pegar essa lei, não consegue acessar essa lei na íntegra, né? E até porque a própria página da Câmara não disponibiliza isso na íntegra. A página que eu falo das redes sociais, que é o que é mais comum à população. Então tem gente também que é analfabeto, que não sabe ler, enfim. Pessoas que deveriam estar ali entendendo, lendo aquela situação, vendo aquele vídeo, alguma coisa assim. Para quem não tem acesso, consegue o outro que está vendo, consegue entender, consegue explicar para um próximo. Então, tipo, a falta dessa transparência na Câmara, isso me incomoda demais, porque não é porque ele falou, foi enviado para o gabinete de vocês, então eu peço dispensa de leitura, tá? Mas e a população, como é que fica? Como é que fica o entendimento da população? É isso que eu acho muito errado, né? Mas, e faz parte de um erro de transparência da Câmara mesmo, de verdade, isso aí. Então, eles deveriam repensar,
né, sobre essa questão dessa dispensa de leitura dos projetos, porque não é só o vereador que está lá dentro que tem que saber, a população também precisa saber como é que vai ser feito esse projeto, como é que vai ser implementado, como é que vai ser colocado, da onde vem o dinheiro, como vai ser feito. Isso deve ser colocado até para entrar em discussão também lá na própria Câmara na hora da votação do projeto, né? Enfim, é, mas assim, vamos ver que eles conseguem mudar isso aí com o tempo, né? Porque me parece um pouco que já deram uma pequena mudada, mas nada muito relevante também sobre isso. É, enfim, o projeto, né? Outra coisa, né, que é importante, né? É que ninguém dos vereadores também cobram sobre essa leitura lá. Todo mundo quer dispensa, todo mundo quer fazer rápido. Pô, os caras só vão uma vez por semana na Câmara e ainda pedem dispensa de leitura do projeto que deveria ser exposto para toda a população, até porque é transmitido ao vivo, geralmente isso aí, fica gravado também. Enfim, né? Como a gente diz, né? Uma Câmara. Então eles estão fazendo da Câmara um espaço que seria do povo, um espaço isolado e blindado ali, né, para isso. De qualquer forma, o que foi falado ali, nós conseguimos entender que o projeto do Dr. Gladstone, ele pede a aprovação da regularização de uma cooperativa de materiais recicláveis para coleta e gestão e comercialização de resíduos, o Árvore da Vida, né? O vereador, que eu acho muito importante, inclusive, vou falar na sequência. Mas o vereador Júnior Cravo, ele que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele garantiu que o projeto está dentro da legalidade, né? E parabenizou o vereador Dr. Gladys pelo projeto. O vereador Dr. Gladys, quando ele foi fazer a defesa, ele falou a respeito desse projeto, né? Ele informou que é lá de Tupanema e que o projeto vai servir de uma política pública para que faça parcerias com a prefeitura e outras empresas e que os mesmos terão mais qualidade de vida qualidade de vida e também no trabalho, principalmente pela garantia dos seus direitos trabalhistas. Isso não foi ele que falou, isso é eu que deduzi pelas falas dele, tá? Que segundo o mesmo, tá, o vereador, o deputado Logal também vai apresentar na Alepa como um projeto de utilidade pública. Isso é importante também. Um fato interessante é que, como uma coisa boa, assim, uma coisa muito legal isso aí, a câmera, ela ficou da sessão, a câmera ficou focando bastante ali nos trabalhadores dessa área e tal, o que eu acho corretíssimo, eu acho muito importante, né? Sinceramente, deveria ser feito isso sempre. Só que é uma questão que fica um questionamento aí assim, por que que quando é coisa boa, né, a câmera vai lá e foca? Porque quando é questionamento da população, crítica, contestações ali, eles não colocam a câmera para focar lá, né? Eles cortam o áudio externo, né? Enfim, é apenas uma observação, porque parece que isso ser uma questão seletiva do interesse dos vereadores lá da Câmara. O projeto ele foi aprovado, né? E eu aqui dou os parabéns, né, ao vereador Dr. Gladstone pelo projeto. Eu espero que realmente que não seja um projeto que fique só no papel, aquele que aprova, depois é engavetado, né, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém vê para onde vai, fica sem receber a devida atenção, né, que fique lá apenas um discurso bonito que foi o discurso desse projeto. Né? Eu espero que esse projeto seja ampliado, como ele deve ser ampliado, e receba a atenção, né, necessária para esses trabalhadores que realmente precisam dessa atenção e que essa política pública seja de fato implementada e trabalhada dentro da cidade de Barcarena, né? Então eu desejo boa sorte aos trabalhadores da cooperativa, né? E que não desistam da sua luta, que continue lutando e cobrando para que esse projeto não seja só mais um projeto bonitinho que foi feito e está lá engavetado depois de muito tempo. O parecer em conjunto, houve um parecer em conjunto, né? 001 de 2023, foi o Dr. Gladys que fez a leitura. O parecer foi da Comissão de Constituição e Justiça, Agricultura, Obras, Urbanização e Terras Patrimoniais. Esse aqui está causando polêmica. Enfim, a PL, né, que é esse projeto de lei da prefeitura ali, ele fala sobre a doação de um bem, que neste caso é uma área do município, para o governo do estado, para a criação da usina da Paz. Lembro que nós falamos aqui já no contexto da Barcarena que foi solicitado que esse espaço da usina da Paz fosse criado lá no bairro Itacunha, tá? E o vereador Júnior Cravo falou sobre a legalidade, disse que não há nada que seja ali contraposto, né? No meu ponto de vista, juridicamente falando, né? Legalmente falando, eu também acho que não tem nada para ser contraposto até esse momento. Então, o vereador Luiz Leão pediu a fala nesse assunto.
e ele informou que a propriedade está sob júdice, ou seja, sob júdice é um termo jurídico em latim que significa que ele informou que o que está em julgamento, podemos dizer assim, né? Está em andamento, está em julgamento, onde a Justiça de Barcarena ela tinha determinado a área para o empresário, né, que era o dono da terra. Daí a prefeitura entrou com um recurso e em novo julgamento tinha sido determinada a área para a prefeitura e que o empresário tinha que o empresário ele responsável, ele entrou com um novo recurso, só que a nível estadual, para tentar recuperar a terra para ele. Dessa forma, ele disse que a Comissão de Constituição e Justiça deveria solicitar à jurisprudência uma espécie de relatório para verificar como está a situação desse espaço juridicamente falando. Falou que o projeto é importante, mas que em vários momentos outros projetos da Câmara foram derrubados justamente por questões judiciais. E ele não queria que esse projeto caísse por uma determinação judicial. O vereador Coquinha, ele falou, né, que a Câmara não tem ciência, né, de que esse terreno está na justiça e de que a votação é em referência em devolver o terreno para o governo do estado, visto que o governo do estado que cedeu para o município. O vereador Dr. Gladstone falou o seguinte, olha só, ele falou que é de competência da Câmara que as questões de doações e permutas são de competências da Câmara, votação da Câmara. E que independente da Justiça, tem que ir para a decisão da Câmara. O que daí, eu, Michel, acho um erro gravíssimo do Dr. Gladstone, que como advogado, sabe muito bem que os poderes os poderes, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, eles têm autonomia entre si, né? Então, ele não pode simplesmente dizer que a determinação da Câmara, por mais que seja autônomo, simplesmente é isso, ponto, acabou, como ele falou ali, que deu a entender. Eu acho um erro gravíssimo dele, porque ele é um advogado, ele sabe dessa situação, né? Ele sabe que não é só assim, hierarquicamente falando, né? Sempre vai no final para a justiça, para lá no Poder Judiciário, né? Que está, em todo caso, acima da Câmara, porque se não estivesse acima da Câmara, a Câmara não tinha que respeitar as leis, né? Então, o Poder Judiciário ele está acima da Câmara, né? Por mais que não exista assim diretamente uma hierarquia, mas a gente compreende que moral e eticamente existe uma hierarquia, né? Aí o vereador Júnior Gal falou que a casa recebeu o documento da prefeitura em que a prefeitura tinha ganho na justiça e que a obrigação da Câmara era só votar e só isso, né? Aí o vereador Luiz Leão pediu uma questão de ordem e disse que não é advogado do empresário e que ele está apenas se resguardando do seu voto para que a Câmara não volte atrás do seu voto por uma questão judicial. E daí ele falou que aí ele foi para cima do Dr. Gladstone. Daí eu entendo o vereador Luiz Leão nesse momento, porque ele disse assim, praticamente, Dr. Gladstone, você é advogado, né? Sabe bem que o processo só termina em última instância, o que não deixa de estar errado, tá? Não deixa de estar, não deixa de estar errado, não, desculpe, não deixa de estar certo, né? Não deixa de estar certo, porque realmente um processo hoje em dia ele só termina em última instância. Só que quando o município ele considera de utilidade pública um espaço ou de interesse social um imóvel de propriedade particular, a prefeitura ela pode subtrair essa propriedade para utilizar em benefício da coletividade, né, através de uma ação de desapropriação. Contudo, o proprietário ele tem direito à indenização prévia e justa. Além disso, a referida ação só pode ser proposta pelo poder público competente. Isso está no site do Jus Brasil, né? Eu já estudei sobre direito urbanístico, eu já sabia, né, sobre essa situação. Eu só peguei assim um texto mais explicativo para trazer para vocês. O que é uma coisa que a gente não sabe, que aí eu não sei ainda, né? Eu vi algumas postagens, eu não posso afirmar, é que a gente não sabe se nessa briga judicial é referente justamente à indenização ou se é referente somente ao governo querer pegar o terreno, né, no caso ali. Mas assim, com a fala do vereador, Dr. Gladstone, né, ela cria uma controvérsia na sua fala, porque ele fala que está sobre decisão da Câmara e tipo independente da Justiça. A fala do vereador Luiz Leão também tem uma controvérsia, porque nesse sentido, se a gente for pegar a lei, ela
3365 de 1941, onde ela fala sobre uma lei da desapropriação. Dificilmente o empresário, né, que é dono da terra ali pode mudar essa situação da lei, né? Se for de interesse do governo, ele vai pegar. Ou seja, a fala do Luiz Leão, no meu ponto de vista, tem muito mais interesse em causar um efeito que possa de alguma forma atingir ali a prefeitura e o empresário junto e a Câmara junto também ali, né? Do que realmente causar uma defesa à situação do munícipe, porque o vereador, ele, né, o vereador Luiz Leão, ele assim como o vereador Gladstone, deveriam saber sobre essa questão da lei da desapropriação. É uma lei muito importante que eles deveriam estar por dentro disso aí, até porque em Barcarena tem vários problemas sobre essa questão de posse, né, e tudo mais. Nós sabemos de muita coisa que já teve em Barcarena de desapropriação de terra e tal, e tudo mais. Então é uma lei que é importante os vereadores estarem por dentro. Segundo algumas informações que eu vi, tá? Na internet, tá bom? Nas redes sociais. Essa terra ela pertence ao empresário Odemir Pantoja, que ele acusa a prefeitura de usurpar a terra pelo processo, tá? Não é usurpar no sentido de roubar, né? Mas de tomar posse da terra ali. O que levando à luz da legalidade, como eu já falei anteriormente, isso só acontece se não houver indenização, né? Como eu já disse anteriormente, se não tiver uma indenização, aí o problema é mais sério, né? Mas se tiver uma indenização prévia, tiver uma negociação prévia, né? Ele vai, de qualquer forma, constitucionalmente falando, o poder maior é do poder público. Se o poder público determinar que aquele espaço ali, né, ele vai ser utilizado para o bem público, então sinto muito o empresário Demi Pantoja, dificilmente a possibilidade de reverter essa situação. O projeto foi votado e foi aprovado com a abstenção do voto do Luiz Leão. Parei para tomar uma aguinha, né? Falaram sobre a PL ali, o projeto de lei do vereador Júnior Gal. Quem fez a leitura foi a vereadora Sinara Vilaça, que pede o fim do uso dos fogos de artifícios com efeitos sonoros ruidosos, né? É uma lei, né, muito importante, principalmente pela questão de crianças, idosos, grávidas, né, locais próximos aos hospitais, pessoas com necessidades especiais, com o meio ambiente, né, principalmente com a questão da fauna, com os animais domésticos também, em combate e também isso em combate à poluição sonora, né, também, que é muito importante. É uma lei nacional já, né? Isso já vem trabalhando desde a nível federal, então é uma lei extremamente importante, né? Eu achei muito legal essa lei, tá? Do vereador Júnior Gal, dou os parabéns para o vereador Júnior Gal, porque realmente é uma lei importante, né? Só que eu acho que essa lei, né, a questão maior é de como vai ser a fiscalização, né? Não somente a pessoa que vai usar, né? Mas também as vendas, né, na cidade. Como é que vai conseguir inibir essas vendas? Porque se vai ser proibido o uso, é proibido também a venda, né? Deveria ser feito pelo menos dessa forma. Eu espero que isso esteja dentro do projeto, né? E vou dar um detalhe aqui que eu anotei aqui, tá? Que eu sempre anoto, eu vou anotando nas minhas falas aqui que eu vou falar para vocês. Eu acho que também deveria ser colocado ali também no novo projeto, né? Se já tem esse projeto, me desculpem, eu não vi, nem dei uma pesquisada, mas eu acho que deveria ser muito importante tratar da questão das motos barulhentas na cidade, tá? Porque incomoda às vezes muito mais até do que os próprios fogos, né? Porque os fogos é soltados ali em festividade, alguma coisa nesse sentido. Agora, as motos barulhentas, cara, meu Deus do céu, é todo momento. Não tem que suporte aquilo ali, é horrível, né? Mas enfim, vamos tratar para frente. Espero que isso também seja levado em consideração, tá? O Wilson da CW defendeu o parecer do projeto, falou que a questão, porque ele é da comissão, né? Ele falou que a questão já está respaldada a nível estadual e nível federal e que ampara essa lei, né? E o vereador Júnior Gauri falou que é uma lei importante, principalmente aos autistas. Realmente, vereador, parabéns, né? Você fez uma lembrança muito boa aqui quando tratou dos autistas. O mesmo falou sobre a falta de fiscalização da PM no estado e que essa lei não precisaria ser criada, né, se fosse realmente feita uma fiscalização efetiva pela PM. Tá?
A vereadora Sinara Vilaça falou que era uma vontade dela também criar uma lei assim e que tinha esse interesse. A minha dúvida é, em 2 anos de mandato, vereadora, por que não criou? Né? Só agora veio que foi criado, que foi falar, por que não apresentou aí antes, quando teve outras oportunidades? Para falar que o povo era farofeiro, teve tempo. Agora, para criar uma lei, agora anteriormente, não teve. Né? Enfim. O vereador Cadinho Negão parabenizou o projeto, né? E falou sobre essa importância, deu uma puxada de saco pro Júnior Gal aqui, olha, só por Deus. A vereadora Rosilda, a vereadora Sônia Cardoso, a vereadora Esmeralda e a vereadora Lúcia Nascimento seguiram a mesma linha de fala do vereador Calil Negão e da Sinara Vilaça. Uma puxação de saco que só por Deus. Eu parabenizo pelo projeto, vereador. Você fez um baita projeto, assim, em nome, pelo menos, porque eu não li o projeto, mas é um baita projeto, extremamente importante, né? Mas a puxação de saco ele também, olha, meu Deus do céu. O vereador Luiz Leão também parabenizou, bem simples também ali, né? Tranquilo. Não seguiu a linha de raciocínio de fala dos outros aí, ele só parabenizou e tal, falou da importância, né? Aí, beleza. Daí vamos chegar para a parte mais feliz dos vereadores de Barcarena, a parte dos requerimentos, meu povo. Eita, alegria! Então, nessa parte, gente, aqui falando sobre os requerimentos, né, os requerimentos escritos, teve uma parada bem interessante que eu vou tratar com vocês nesses requerimentos. O requerimento do vereador Júnior Cravo, ele pediu a construção de uma UBS no Guajará da Serraria, que eu acho muito importante, inclusive, tá? E fala sobre que a reforma ela não resolve o problema de lá, porque já tem uma UBS lá, um posto de saúde, alguma coisa assim, e que só a reforma não resolveria, porque está muito degradada a situação. Né? E que essa UBS ela vai atender não só lá o Guajará da Serraria, mas que atende também a Cabeceira Grande, Massarapó, Guajarazinho e algumas outras comunidades da região. Né? Ele também pediu, e eu dou os parabéns para o vereador Júnior Cravo, isso sim é um requerimento muito importante e muito bom. Só precisa fazer o estudo de onde vem o dinheiro, né? E seria necessário, inclusive importante, que antes de se fazer um requerimento desse, até pedisse a ajuda da Secretaria de Saúde de ir lá no local, levar, estudar o ambiente, estudar o raio e tudo mais, para ver se realmente a possibilidade legal dentro da questão de regionalidade que se aplica pela lei do SUS, né? Existem leis que regem isso, tudo dentro da política existe lei, então seria importante que se fosse, antes de se fazer o requerimento, se tivesse feito também essa análise, esse estudo, né? Não só pegar, tirar foto lá do local e dizer, olha, não está prestando negócio, né? Eu acho que isso seria uma função fiscalizadora e muito importante para dentro da Câmara dos Vereadores. Parabenizo o vereador, sim, pelo projeto, pelo pedido, pelo requerimento, mas acho que deveria ter entrado um pouco mais, até para não ter complicações mais à frente do requerimento não ser atendido depois, né? Ele pediu também a implantação de uma faixa de pedestre em frente ao posto Caeté, que dá acesso ao conjunto, conjunto São José dos Santos Dias, José dos Santos Dias, que fica ali na rodovia, ali perto da rodovia da integração. Realmente, gente, ali eu já vi vários acidentes, inclusive um amigo meu perdeu parte da perna ali no acidente de moto, né? E ele disse lá na Câmara que esse foi um pedido dos moradores dali, né? Só que assim, na realidade, porque tem muita travessia de estudantes, ele também tem um ponto de ônibus ali do lado, enfim, é uma complicação ali. Só que na minha opinião, eu acho que não a, só a faixa não era o suficiente. Quando ele estava falando no vídeo, a minha cabeça já tinha lá na frente, já tinha pensado, só a faixa não dá boa ali. Ou faz uma faixa elevada, né? No mínimo uma faixa elevada, ou coloca o sinaleiro. Porque o sinaleiro dá aquele tempo para todo mundo atravessar e tudo mais. Não fica dependendo, né, da situação do, é, dos motoristas ali, né, tá parando ou não. Então precisaria ser no mínimo uma faixa elevada, né? Mas na minha opinião deveria ser posto ali um sinaleiro que eu acho que seria bem mais, a gente pode dizer assim, bem mais correto para a situação e para o local, né? Não sei a legalidade do sinaleiro para colocar ali, mas pelo que ele falou, ali aquela parte já faz parte do município de Barcarena, então não vejo problema de colocar um sinaleiro ali, né? Seria muito mais eficiente e eficaz
nesse sentido, tá? Então, o vereador Thiago Rodrigues, ele falou sobre a importância do posto de saúde e que pode haver resistência por conta de existir uma OBS no Castanhalzinho, que é justamente o que eu falei anteriormente, a importância de se fazer um estudo antes de apresentar um requerimento em projeto de lei, não só chegar lá com a minha própria vontade, né? Ou então só com a situação degradante do local, precisa se fazer um estudo. Então o Thiago Rodrigues ele deu essa letra ali, né? Falou sobre essa questão da regionalidade, né? Regionalidade sendo a questão da região ali, né? Já tem um posto de saúde na OBS. Ele também falou sobre a faixa da faixa de pedestre e ele pediu que pudesse ser revitalizada a faixa de pedestre lá do Agamarã, que ele disse que está muito apagada, né? O vereador Luiz Leão falou sobre a questão do raio também da UBS, olha só, né, a situação, que precisa ser a divisão da regionalidade pelo raio de não sei quantos metros, pela quantidade de munícipes que podem estar ali, cidadãos para ter o acesso e tudo mais. O vereador poderia ter feito isso, o vereador tem uma equipe que poderia ter feito isso, né? Existem assessores para isso, então realmente é um pedido muito importante, muito válido, mas que deveria ser mais estudado, deveria ser mais bem implementado para quando fosse apresentado, né, não ter aquela demora da prefeitura fazer. Já estava apresentado, assim, podemos dizer assim, pronto, tá aqui, olha. Tudo que vocês precisam de informação tá aqui, né? Agora, tipo, a CEMED não, desculpe. Agora a Secretaria de Saúde que vai ter que fazer todo esse estudo, toda a situação, né? Enfim. Claro, é de competência deles também? Também é. Mas o vereador poderia ter adiantado isso junto com eles, não sozinho, né? Mas enfim. O vereador Paulo Ronildo, como sempre, né? Sempre veio defender a prefeitura. Uma defesa, sabe? Uma puxação de saco escancarada, né? Defende meio com unidente, né? E defendeu que a prefeitura cuida da saúde, não sei o que, papapá. E falou da faixa de pedestre. Só defesa, só. Olha, meu Deus do céu, gente. Olha, é uma coisa inacreditável. Parece que é o porta-voz do Poder Executivo dentro da Câmara. Né? Parece assim que é o canal de comunicação da Câmara, da Prefeitura. O canal de mídia da Câmara. É um negócio inacreditável. A Rosilda Ribeiro ela pediu para acrescentar, junto nesse projeto, a faixa em frente ao cemitério, né, em que ela falou que tinha apagado e que atende a comunidade do Canaã e do Canaúba. O vereador, o Júnior Cravo, então, nesse momento, ele pediu uma questão de ordem, então ele pediu que fosse incluso no requerimento os pedidos e que fosse mudado a faixa para a faixa elevada, que foi o que eu tinha pensado antes, que é uma coisa inacreditável. Ele pediu faixa simples até o momento. Só foi mudado para faixa elevada depois da discussão em plenário, que eu acho que o Thiago Rodrigues deu um toque para ele ali, junto com, acho que com o Luiz Leão, com o Júnior Gala, pedindo a faixa elevada. Né? Então, até então era só faixa normal. Olha só, gente, meu Deus do céu. Né? Com todo respeito, vereador, você é um cara extremamente inteligente, você é engenheiro, né? Poderia ter pensado um pouquinho mais nisso aí, que a faixa elevada já era o mínimo para ser pedido ali, né? De cara, não era nem para ser pedido faixa, né? Enfim. A vereadora, né? Daí o Júnior, ele pediu, né, essa questão de ordem, né? E ele pediu também que o requerimento se tornasse um requerimento em conjunto entre ele, o Thiago Rodrigues e a Rosilda Ribeiro. Na sequência, depois, a vereadora Sônia também fala pedindo uma faixa de pedestre lá na questão do Massarapó, né? Ali na entrada do Massarapó. E daí o Júnior Cravo pede que esse projeto, então, esse requerimento, inclua também a vereadora Sônia Cardoso junto, né, nesse requerimento. Só que o Paulo Ronildo falou uma coisa importante. Ele falou que ali o requerimento para esse caso do Massarapó tem que ser enviado lá para o governo do estado, porque a rodovia da integração faz parte do governo do estado. Realmente. Bom destaque do vereador Paulo Ronildo nesse momento. O vereador Wilson da CW falou sobre a UBS, que é uma questão muito importante. Segundo ele, mora ali naquela região, alguma coisa nesse sentido. E que ele torce que saia porque eles já perderam uma escola ali por falta de aluno e que quase perderam a UBS, né, anteriormente. Então, parece que ele já mora ali mais ou menos há 5 anos. Então, ele falou com bastante preocupação, inclusive, sobre essa questão. Ele, né, falou que ele torce muito que realmente saia isso. Como eu falei, se tivesse feito um estudo bem feito, né, bem tratado, bem aplicado, bem concreto, cara, é um projeto que chegava lá e pá, passou, né, já era. Uma coisa que, né, eu vou falar aqui um detalhe que eu anotei aqui também. O que eu acho engraçado é que todos sabiam de algum lugar que precisava de uma faixa, precisava dar uma melhorada. Mas eles não fizeram o pedido antes.
entendeu? Parece que ficaram segurando assim para sobrar requerimento para eles ir colocando no requerimento assim na sequência, sabe? Parece, não, não vou colocar os meus 10 requerimentos aqui. Vou colocar dois aqui, três na outra semana, três na outra e dois na última. Parece que eles vão amarrando o requerimento para ter requerimento suficiente para o mês todo. É uma coisa inacreditável, né, cara? É, porque todo mundo tinha uma coisa pra colocar, cara, e ninguém ia colocar. Se não fosse o Júnior Cravo puxar o assunto, ninguém ia falar, cara. Puta merda. É isso que eu fico de cara com as situações, né? E outra coisa que me incomodou bastante é que parece que não existe segurança de nada. Secretaria, né? Segurança, de segurança, do Demutran, de nada em Barcarena. Porque o Demutran não consegue ver que não tá faltando faixa, coisa. Isso aí faz parte também da questão do Demutran. Tá fazendo essa fiscalização ali. Não é só querer multar a galera lá, não. Também isso aí seria importante, principalmente de acesso a pontos em hospitais, escolas, né? Lugares assim nesse sentido, né, travessias ali que são importantes. Eles já deveriam ter. O Demutran deveria também estar de olho nisso aí, né? Não é só jogar na costa do vereador também, não. E o Demutran não é só ficar aplicando multa nos outros, não. Também tem que ter esse outro lado também, que não está sendo feito. Isso é importante para o Demutran ficar atento também. Outro detalhe que me incomodou bastante é na qualidade desse serviço. Porque alguns já falaram que existia faixas em alguns lugares, mas que estava apagada, né? Assim, gente, eu não sei que material está sendo usado, não sei se é tinta guache, se é cal, sei lá o que está sendo usado, gente, porque eu vejo lugares por onde eu passo, assim, gente, que tem pintura ali que tá anos ali, anos e não se acaba. E quando ela tá começando a ficar meio apagadinha ali, a prefeitura já vai lá de novo e pinta tudo de novo, os caras e arrumam tudo, entendeu? Então, tipo, eu fico preocupado com isso. Parece que esse material não é muito de muita boa qualidade, né? Que mesmo com a passagem de muito veículo ali, né? Era para durar bastante tempo ali. É um material apropriado para aquilo ali. E dura tão pouco assim, gente, para estar ficando reformando direto. Por que a prefeitura não tem órgãos ali, a própria Demutran, para estar fiscalizando o que está faltando ali, pintura, placa, isso, aquilo, né? Isso aí também eu acho que falta, né? Um pouco de atenção nisso aí, até porque fica gerando retrabalho rotineiramente, né? E isso aí é mais gasto para a população, Requerimento do vereador Luiz Leão, lido pela Sinara Vilaça. Ele solicita que a verba positiva fosse aplicada a 50% na criação de uma quadra poliesportiva na comunidade do Vale Quem Quer e que 50%, que é obrigatoriamente deve ser destinado à Secretaria de Saúde, ficasse destinado ao posto de saúde da comunidade do Cabresto, o UBS do Arenga Rio, o UBS do Castanhalzinho, o UBS da comunidade do Piedade e do Arapari, né? Sendo esses distribuídos assim em 10%, porque são 50% que sobrou, né? Então sobrou 10% para cada UBS, que dava em torno de 51 mil, segundo ele. O valor, o valor da verba positiva do vereador esse ano tá em torno de R$ 519.964,27. O vereador Luiz Leão defendeu a imposição da sua emenda lá, da sua emenda positiva, falou que a construção da UBS do Castanhalzinho e do Arienga Rio foi de sua autoria, né, através de um requerimento de sua autoria no governo Vilaça, que a UBS do Cabresto, do Arapari e do Piedade foi no ano que foi de sua autoria também, só que foi no ano que o Lorival era prefeito, né? Ele também falou que a quadra da Embrasa foi feita no requerimento da sua autoria, né? E ele estava falando sobre essa questão da beleza, tal, tudo mais, da quadra da Embrasa, fazendo referência à quadra que ele está solicitando poliesportiva lá para o Vai Quem Quer. Aí o Paulo Ronildo falou, comentou sobre a importância da emenda dele, parabenizou a emenda dele, né? Nos requerimentos verbais, o Paulo Ronildo pediu a reforma na iluminação pública no entorno do espaço de lazer e na praça de Tupanema, lá no espaço de lazer e na praça de Tupanema. Para a Secretaria de Meio Ambiente, ele solicita a fiscalização nas pissarreiras que estão destruindo o ramal destruindo o ramal com o fluxo de veículos pesados na região do Massarapó, tá? Aquele ramal ali, meu Deus, só por Deus, né, gente? Porque desde quando eu me entendo por gente em Barcarena, ninguém nunca arrumou aquele ramal ali. O vereador Luiz Leão, ele pediu, na requerimento verbal, iluminação na rua João Belo, em Tupanema, e ele pediu à Secretaria de Esporte que o nome Manuel Raimundo Barbosa fosse o nome da quadra da Embrasa, que foi a solicitação dele que foi construída agora, né, antes da inauguração, pois, segundo ele, o terreno foi doado pelo seu Manuel e ele foi também uma grande liderança na época ali. A vereadora Esmeralda, desculpe, ela pediu a retirada de uma árvore
que fica em frente à Praça do Pioneiro, segundo ela pode estar morta e tudo mais. A vereadora Sônia, ela pediu para a comunidade Nova Vida, ela pediu ali a construção de uma praça, de uma quadra coberta e asfalto nos ramais de acesso à comunidade. A vereadora Rosida Ribeiro, ela solicitou um mutirão de limpeza e terraplanagem em algumas ruas do bairro Água Verde. Solicitou ali solicita ao governo estadual também, junto com a CEMED e a SEDUC, que liberem um prédio no local, um prédio do Colégio Estadual Batista Campos, no Conde, para que seja implementada uma casa cultural na localidade. Não sei do que será essa casa cultural, ela só disse isso, né? Ela solicitou a construção de 3 escadas de concreto para o acesso na praia da Vila do Conde. Esse pedido para ela reiterou um pedido que foi feito em 2021 e até agora não foi atendido. A vereadora Lúcia Nascimento solicitou a sinalização da entrada de Vila do Conde para indicar a entrada correta para as empresas ali, feita através dos caminhões ali, né, dos veículos de carga pesada. O outro que ela solicita ali também, que foi a prefeitura solicite ao governo do estado com urgência a revitalização da PA 481 no trecho da Curva da Morte e que segundo ela tem uma cratera muito grande ali que foi criada devido à chuva. Por último, ela solicitou que a Secretaria de Agricultura criasse uma feira itinerante de agricultura familiar e economia solidária no bairro do São Francisco. Nas explicações pessoais, o vereador Luiz Leão ele pediu para que a presidência da Câmara que determine a comunicação da casa, né? Ele pediu para a presidência da Câmara, tá, gente? O vereador Coquinha. Que determinasse que a comunicação da casa em que seus requerimentos e decisões fossem publicadas, porque às vezes não é publicado. Obviamente que ela está vendo provavelmente ali um boicote, porque ele é meio que oposição à prefeitura, né? E a gente está entendendo aí que devido a todo esse enfrentamento que o Luiz Leão vem fazendo nesses últimos momentos de vereador, nesses últimos 2 anos de vereador, que ele quer aparecer, tá querendo ficar em ascensão, em evidência, né? Então, aparentemente, pelo que ele diz ali, a Câmara tá meio que não tá compartilhando o que ele tá, né, falando dentro da Câmara, no municipal. Se bem que ele faltou um monte de sessão, então eu nem entendi o que ele quis dizer ali, porque ele faltou. A única sessão que ele foi antes dessa não teve nem sessão, porque acabou a sessão rápido, né? Ele solicitou. É difícil, gente. Ele solicitou também que a comissão de licitação coloque o protocolo físico, né, lá na frente, lá na recepção, porque para quem quer concorrer a licitações tem acesso. Pois sempre que tem licitação, os protocolos somem na internet e que ele tem uma ação que ele ia entrar contra isso. Mas que, em consideração ao presidente Coquinha, ele não quis entrar com a ação. Também parabenizou a Sinara Vilaça e afirmou que o Vilaça, o prefeito Vilaça, foi o melhor prefeito da história de Barcarena. E que isso não era fala dele, isso era fala do povo. O vereador Coquinha falou que o protocolo não pode ser colocado lá fora, e mais exposto do que aquilo ali não tem como, né? Não teria como colocar. Em resposta, o Luiz Leão falou que o protocolo poderia ficar na recepção, porque lá não tem protocolo na recepção. Ele perguntou lá e ninguém sabia desse protocolo, disse que não existia. A vereadora Rosida Ribeiro agradeceu a todos que contribuíram pela ação, pelo projeto Valorizando a Mulher, do Bloco Bate Congela. A vereadora... deixa eu verificar aqui, só para mim não me perder aqui, nas explicações pessoais aqui. Tá. A vereadora Sônia Cardoso, mais uma vez, gente, pelo amor de Deus, eu não quero aqui parecer preconceituoso da religião, muito pelo contrário, já fiz briga aqui, vídeos, contra o Paulo Ronildo por causa dessas situações. Mas ela faz da plenária um púlpito religioso, gente. É um negócio assim, pelo amor de Deus, tudo tem o seu momento, né? Não tenho nada contra a religião de ninguém, gente. Mas olha, fazer da plenária um púlpito religioso, sabe, é uma coisa inacreditável, porque eles adoram usar o nome de Deus para fazer política, cara. É uma coisa assim que eu acho muito errado, sabe? Eu já critiquei várias vezes aqui, sabe? E ela fala em vários termos religiosos ali em cima, né? No púlpito, termos religiosos mesmo. Teve termo ali que eu não conheço, que ela falou que é termo religioso, que eu só vim descobrir que tá na Bíblia. Isso aí, tipo, é uma coisa que a gente não entende, né?
Enfim, e aí ela falou sobre uma ação itinerante que eles fizeram no Cafezal, que teve a participação do governo do estado, que eles tiraram o RG, e também falaram sobre a confraternização dos artesãos do Cafezal. Daí ela falou de uma. Daí depois, no final, ela deu uma de coach religioso ali que, olha, sinceramente, é uma fala que chega a ser, não vou dizer vergonhosa, porque a gente nunca deve ter vergonha da nossa fé, da nossa religião, dos nossos ideais. Mas se usar da religião para fazer política e usar da plenária como púlpito religioso, eu acho isso muito errado, muito antiético, muito, sabe? Eu acho que não. Quer fazer política religiosa, faça fora do espaço. Né? Desde quando a gente juntou política e religião, nós tivemos diversos problemas na história do mundo. Né? Eu guardo a minha religião para mim. Né? Se eu tiver que fazer algum projeto em prol de todas as religiões ou de algumas religiões, a gente faz, a gente trabalha, a gente discute, mas usar o espaço da Câmara para fazer coach religioso, para fazer um púlpito religioso, para fazer política em nome de Deus, ou fazer Deus, né, fazer política, né, assim, com o nome de Deus para querer sair melhor por cima, alguma coisa, eu acho isso muito, muito imoral e muito antiético, de verdade. É, um detalhe que eu achei engraçado ali nas imagens é que sempre quando começa a chegar nesse final de verbas, de requerimentos verbais, requerimento escrito, não requerimento escrito não, mas requerimentos verbais e explicações pessoais, né, os vereadores eles saem dali, cara, da mesa, saem da cadeira, todo mundo levanta, vai andar, sei lá, e, gente, me desculpe, sabe, gente, eu acho isso, né, fica quase sem ninguém na plenária, eu acho que aquilo ali é uma total falta de respeito com a população, sabe, uma total falta de respeito com a população aquilo ali. Às vezes os vereadores ficam praticamente sozinhos lá, cara, falando, sabe? Alguns vereadores ali. E eu acho isso uma falta de respeito com a população, principalmente, não só com os pares dele ali. A vereadora Luciana Nascimento parabenizou a vereadora Sinara Vilaça, o Cadinho Negão parabenizou e agradeceu a sua esposa, e também parabenizou a Sinara Vilaça, também agradeceu e parabenizou a vereadora Rosida Ribeiro pela ação que foi feita lá lá no Conde, né, pela aquela ação que foi realizada, e no fim eles entregaram uma lembrança ali para a vereadora Sinara Vilaça, pelo seu aniversário, né? E no fim a Sinara Vilaça agradeceu a todos ali, né? Pela lembrança. No fim é isso, gente. Muito obrigado. Eu vou cortar o vídeo logo aqui porque já demorou demais esse vídeo, porque a gente fez uma análise bem completa e bem legal para vocês. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.